Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, olá você que nos acompanha aí nas redes sociais. Programa Entre Livros, para quem não conhece, a gente está sempre trazendo aqui autores, organizadores de livros, especialistas em livros. Nosso foco é o mundo dos livros, né? E para isso a gente está hoje com o autor convidado, Roberto Laime, ele que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas, é mestre em Ecologia e é professor universitário. E a obra de hoje, só quem está acompanhando pelas redes sociais tem condições de ver a capa, mas eu já falo para vocês, o título é Vidas de Naturalistas, hipótese da personalidade consecutiva de Mark Graf, Steller e Humboldt. Então, Roberto, receba as nossas boas-vindas aqui no nosso programa. Olá, Rose. Olá, pessoal ouvinte. Prazer estar aqui com vocês, né? E, enfim, a gente está aqui para discutir, debater sobre os livros, né? Então, fiquem bem à vontade. E a gente quer saber muita coisa sobre esse livro. Primeiramente, eu só quero, assim, né, deixar registrado aqui que essa é uma obra conscienciológica, então a gente vai estar aqui trazendo alguns termos, né, da conscienciologia. E, primeiramente, eu queria que você falasse um pouquinho, Roberto, Vidas de Naturalista. Então, tá. Então, a gente entende que você está abordando aqui a serialidade existencial, não é isso? São as várias vidas que nós, conscientes, né, passamos aqui ao longo, né, da nossa existência. Então, primeiramente, queria que você falasse um pouquinho aí, sabe, assim, uma panorâmica breve, né, assim, mas só para a gente entrar nesse mundo do seu livro, para a gente entender o conteúdo, do que você exatamente está falando quando você fala assim, vidas de naturalista? Certo, Rose. É um tema que eu particularmente nem estava muito, inicialmente, né, não estava muito voltado a escrever sobre, embora tivesse curiosidade, enfim, como muita gente que já ouviu falar, né, de vidas passadas, a gente cresce e, pelo menos na sociedade, de modo geral, tem sempre um tema polêmico, né? Então, a gente, inicialmente, antes mesmo de conhecer os estudos da Conscienciologia, a gente, né, sempre escutava falar nesse tema e eu tinha alguma curiosidade, mas uma enorme interrogação, né? E daí, conforme a gente começa a estudar, né, os fundamentos da Conscienciologia, e aí a gente vai ficando cada vez mais curioso, né? Então, quais serão os meus rastros, né? Por onde que eu passei, o que que eu deixei por aí? Enfim, será que, né, tem algum rastro positivo? Não tem? Enfim, o que é que pode ter acontecido por aí, né, pela minha história, para eu chegar até aqui, nessa situação que eu estou, nessa vida, enfim. Isso é uma curiosidade que eu acho que é natural de todo mundo que vai e começa a estudar, né, esses fundamentos da Conscienciologia, até porque um dos fundamentos, né, um dos pilares, é justamente da serialidade, da multiexistencialidade, né, as várias existências, várias vidas. Então, a gente tem o pilar, né, das múltiplas dimensões, né, o pilar das bioenergias, as várias múltiplas formas, né, de bioenergias, e a gente tem o pilar das múltiplas vidas aí. Então, dentro desse pilar que, enfim, comecei a identificar alguns indícios que aumentaram essa curiosidade, né? Até porque eu nasci numa cidade histórica, não sou originalmente de Recife, e aí o aspecto histórico da cidade também, do lugar, isso influenciou bastante a alimentar essa curiosidade ao longo do tempo. E aí acabou resultando uma pesquisa de longo prazo, que no final das contas eu decidi, poxa, depois de ter dedicado tanto tempo a isso, será que vale a pena ou não publicar do ponto de vista
pelo menos da metodologia, né, de demonstrar como é que eu fiz a metodologia de pesquisa, e se tem lógica ou não. Então, eu acho que o principal compromisso de um pesquisador, né, é ter esse comprometimento, ter essa responsabilidade de colocar seus resultados para o público, independente, enfim, do que o pessoal vai achar, se é absurdo, se é errado, enfim. É uma série de experimentos que a gente faz, a gente se coloca, né, na condição de experimentador, e aí eu acho que é uma obrigação a gente ter que expor os resultados. Então, por isso que acabou saindo aí o livro nessa linha, né, nesse sentido. E aí você traz, então, 3 personalidades, né? Então, eu queria, assim, conhecer cada uma delas. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma delas, para depois a gente entrar aí nos detalhes de como foi a sua pesquisa, pode ser? Certo. Então, a primeira personalidade que eu comecei a aprofundar um pouco mais nessa questão de biografias, né, foi o Jorge Margraf, até é o mais antigo, né, o primeiro que aparece aí, e ele tem uma relação direta com a cidade que eu nasci, né, que é Recife. Então, ele fez parte do chamado Brasil holandês, que é um período da história do Brasil, que uma parte, né, do Brasil, do território brasileiro, estava sob domínio da Holanda, né, principalmente a chamada Capitania das Índias Ocidentais. Entende? Então, a partir do estudo das equipes, da constituição desse Brasil holandês, principalmente na figura do Maurício Nassau, né? Muita gente já deve ter ouvido falar, o Maurício Nassau, ele então era um alemão, né? Não era holandês, mas que era o líder, justamente o líder que começou a implementar uma série de atividades, enfim, que fizeram crescer esse nome chamado, né, que passou depois de ser conhecido como Brasil holandês. Então, aí, começando a estudar a biografia do Nassau, em função de pequenas memórias, por exemplo, uma das atividades que é muito comum nos cursos de projeciologia e conscienciologia é a clarividência, né? Então, a maioria dos cursos iniciais sempre começa com algum teste de clarividência. E eu lembro bem, na verdade, o primeiro fenômeno que alimentou uma busca, né, uma pesquisa sobre essa personalidade foi justamente a primeira aula, né, de conscienciologia, projeciologia, que foi aparecer um holandês, uma figura de holandês. Enfim, aí a partir daí eu comecei a estudar, a aprofundar, e aí cheguei na personalidade do Nassau e, posteriormente, na personalidade do Jorge Margraf. Só um minutinho, o vídeo está aparecendo para você? Se você puder fechar e abrir de novo, ele sumiu aqui. Só um momento. Agora, ele era holandês, mas ele viveu no Brasil. Qual a relação dele, exatamente? Oi, você está me escutando? Sim. Alguma coisa com a câmera, hein? Agora sim, né? Agora sim. Então, na verdade, o Margraf não era holandês, né? Todo o investimento ali, a Companhia das Índias Ocidentais eram principalmente um grupo de holandeses, mas o Margraf era alemão. Então, assim como o Nassau, então ele estudou por várias cidades da Alemanha, e pouco antes de ingressar na equipe de Nassau, ele estava estudando na Holanda, na cidade de Leiden, e aí conheceu, então teve acesso a todo esse movimento que se estava fazendo para a chegada, né, nas novas capitanias aqui do Brasil, esse investimento que, na verdade, quem estava muito forte nessa época era a Espanha. A Espanha estava até
de certa forma, dominando ali Portugal. E a Holanda foi a primeira a romper com o catolicismo e com a Espanha. E aí tinha um grande movimento, uma grande expectativa de, em função até, né, dessa cisão religiosa, de estabelecer, né, uma república, assim, né, um ambiente mais livre, né, do catolicismo, enfim, da religião mais, até certo ponto, fundamentalista, né? E aí a ideia do Nassau era criar um ambiente mais diversificado, mais heterogêneo, enfim. Então, eles tinham muito essa influência também. Então, o Margraf ele entrou nessa onda, nesse movimento, até porque a Holanda já tinha mais abertismo até para estudar questões de, enfim, misticismo, né, chamado misticismo, nas próprias universidades naquela época. Então, o que era considerado místico, muitas vezes eles tentavam procurar dar uma interpretação mais, vamos dizer, mais estudiosa, né, para aqueles tempos. Enfim, mas de qualquer maneira, o Margraf ele vem nesse movimento, né, de diversificação de comércio, de arte, de busca de conhecimento. E aí não existia só, claro que a mola propulsora também era, sem dúvida, investimento econômico, né, nas novas terras aqui do Brasil, mas ele vem nesse contexto, né, que também engloba arte, né, cultura, ciência, diversificação de mercados. Então, foi uma época bem rica assim, de atividades. Então, acho que isso aí deixou uma marca positiva, e do ponto de vista do conhecimento, foi uma primeira obra assim, mais condensada. Ele foi publicado após a sua morte, ele dessomou jovem, mas ele deixou uma obra aí, uma pesquisa que foi publicada pelo Maurício Nassau e que perdurou por muito tempo como principal referencial da biodiversidade brasileira, assim, de toda a biologia, a parte de mapas também, enfim. Então, foi um momento bastante rico assim, de produção de conhecimento. Estamos Esse aqui, é o Margraf. Margraf, nós estamos aqui conversando com o Roberto Laime. Essa obra trata de 3 personalidades, né? A gente agora ouviu só a primeira, mas fique aí que a gente já vai saber depois do intervalo um pouquinho mais sobre as outras personalidades aqui do livro. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Vidas de Naturalistas é o título de hoje aqui no programa Entre Livros. Roberto Laime já contou para a gente um pouquinho, né? Porque tem muito mais coisa, né, Roberto? Sobre o Margraf. É muita história. Agora, conta um pouquinho aí sobre o Steller. Steller. Todos 3 têm problemas com nomes, tá? Engraçado. Até eu, o meu nome o pessoal Laime chama também. de todo jeito. Laime, Leimig, Leming. E aí esses 3 aí também não fugiram muito. Então, Steller, Steller. Então, tem muitas variações. Mas quem que é ele? Ele é talvez o menos conhecido dos 3 aqui, principalmente para as Américas, mas todos 3 estiveram nas Américas. Então, Margraf e Steller teve também na América, sendo que lá em cima, lá na região do Alasca. Então, ele viajou com um conhecido capitão chamado Vitus Bering, que hoje, né, ficou o nome registrado do Estreito de Bering, que fica ali entre o Alasca, né, os Estados Unidos e a Rússia. Então, aquela passagem do mar, chamado Mar de Bering também. Então, ele fez várias expedições pela Rússia. Então, foi um alemão também, para variar. Ele se dedicou muito à pesquisa, explorar a Rússia, atravessou a Rússia, enfim, mais de uma vez.
e também ingressou nessa expedição, uma das maiores também expedições que já existiram, que era patrocinada por Pedro o Grande, justamente para ver, ele tinha curiosidade, assim, também uma visão estratégica, né, de saber, eles não sabiam naquela época se a continuidade da Rússia poderia chegar na América. Então, eles tinham essa interrogação. E aí houve um patrocínio para essas expedições. O Stella entrou nesse movimento. Acabou conhecendo o Bering e, enfim, ingressou também ingressou na equipe e acabou até sendo o médico, porque naquela época naturalista e médico eram funções ainda muito próximas, né? Então, ele é como se fosse também um médico na navegação, né? O médico do capitão. E, enfim, eles fizeram uma expedição, conseguiram chegar até o Alasca e provar que havia, né, que era possível uma conexão com a América, sendo que na volta, né, teve muito, enfim, eles atrasaram na ida muito, e na volta já voltaram pelo inverno, que é muito drástico ali naquela região. Acabou tendo um naufrágio, então foi quase que uma história do Robinson Crusoe. Eles passaram quase 9 meses como náufragos, mas conseguiram aí se recuperar e voltar. Então, apesar de todo esse estresse, depois no retorno, enfim, ainda voltando pela terra, né, da Rússia, por terra, ele acabou pegando a doença e também dessomou jovem, né? Igual o Margraf, 1 ano a mais que Margraf. Então, com uns 2 anos, né? Um com 34, 35 e outro na faixa de 36, 37 anos. Então, os dois ali dessomaram jovem. Ele teve publicações depois pós-morte, então, algumas publicações que tinham bastante pesquisa realizada, levantamentos. E aí, embora ele não tenha ficado muito conhecido, mas ele é da época de um naturalista que ficou muito conhecido, que era o Linneu. Então, Linneu é muito conhecido na biologia e reconheceu, identificou o trabalho dele, e isso até ajudou a tornar ele um pouco mais conhecido. Mas ele registrou muitas curiosidades por lá, né, até porque foi pioneirismo, né, toda a parte lá da Rússia, o extremo da Rússia, e também o Mar de Bering e o Alasca. Então, por exemplo, o caiaque, né, uma palavra que a gente usa muito hoje, as primeiras descrições, né, dos caiaques, o povo, né, do caiaque, tem a ilha caiaque, então foram tudo dessa expedição. Agora, essas pesquisas e registros que você está falando tem relação com o quê? Biodiversidade? Também isso. Na mesma linha, ele em terra pesquisou muitos rios e a parte de biodiversidade terrestre, e na parte marinha, aves marinhas, mamíferos marinhos, enfim, uma série de animais e plantas na região marinha. E, então, aí também dessomou jovem. Isso foi uma coincidência também, que antes de eu começar esses estudos, tinha algumas rememorações, algumas poucas rememorações, mas dentre elas tinha essa rememoração de ter vidas curtas, né, de ter tido algumas vidas curtas, que esse impacto, né, da dessoma jovem, de desativar o corpo ainda jovem, dá um certo impacto, né, no conhecimento, né, da pessoa, na lucidez da pessoa. E isso eu acho que, de certa forma, coincidiu, né? Aí, na sequência, que vem o Humboldt, que desses é o que tem mais material de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, foi o mais difícil até para encarar, do ponto de vista de colocar como hipótese, né, de reunir as evidências. Porque eu já conheci o Humboldt desde a infância, tinha um professor meu que citava as aventuras do Humboldt e tal, e ele dos três é o mais conhecido, né? E durante o mestrado eu voltei a estudar o Humboldt, ainda sem a perspectiva de estudar a biografia, né? Mas do ponto de vista da metodologia. Então, minha orientadora gostava muito do Humboldt,
e eu identifiquei, né, na metodologia dele toda um estilo que se identificava comigo. E aí, em vez de, então, tornar uma referência de mestrado uma personalidade para estudo biográfico, então era algo que foi difícil, muito difícil de gerir, né? Porque era uma referência acadêmica, né? Então eu resisti, foi o que eu mais resisti, assim, a Agora, colocar. fala um pouquinho mais assim sobre ele, para a gente conhecer um pouquinho mais dele. Então, o Humboldt, ele é o que teve vida mais longa, quase praticamente 90 anos, e ele ficou conhecido pelas expedições aqui na América, na época que a Espanha dominava também bastante, então por volta de 1800. E aí ele fez uma série de publicações, ainda em vida, descrevendo, caracterizando toda a parte, aí não só de biodiversidade, mas a parte das montanhas, a parte dos índios, indígenas, a parte da antropologia. Assim, então, ele teve uma formação, né, erudita. Então, para vocês terem a ideia, né, ele e o irmão tiveram uma orientação, né, do nada mais, nada menos do Immanuel Kant. Então, Kant, a mãe dele convivia, né, na sociedade mais intelectual alemã, e daqueles contatos, né, ela conseguiu conversar, ter acesso ao Kant, e ele deu todas as diretrizes, vamos dizer, para uma formação acadêmica, uma formação de educação mais intelectual, mais consistente. E, enfim, imagina, era a mãe juntava a linha francesa com alemã, né? Então, uma educação requintada francesa, mais a linha certeira alemã. Então, eles tiveram, ele e o irmão, que tem o Wilhelm, que é o irmão dele, também ficou muito conhecido na área da educação, e eles tinham uma atmosfera intelectual muito forte, né? Era tudo muito incentivado nessa linha. Então, por isso que eles tinham recursos, eram assim, dentro da escala, né, da monarquia, o barão ele é mais dos mais básicos, né? Mas de qualquer maneira está dentro da monarquia. Então eles tinham terras, enfim, tinham uma abastança de recursos que permitiu, principalmente depois que a mãe dele, primeiro morreu, o pai dele morreu jovem, ele ainda jovem, e depois a mãe. Então, quando a mãe morreu, a parte da herança, cerca de 40% ele investiu na expedição, em expedições de pesquisa, e depois o restante, 60% ao longo da vida, foi em publicações. Então, para você ver como era forte, né, a influência da priorização da intelectualidade, né? Ou seja, buscar conhecimento nos lugares, nas terras distantes, depois converter aquilo em publicações. Mas, embora eles tivessem toda essa abastança, né, de recursos, a maior parte da vida dele não foi, vamos dizer, na alta sociedade da monarquia. Ele estava sempre muito mais ligado, depois das expedições, né, muito mais ligado à área acadêmica. Então, morou muito tempo na França, enfim, aí tinha as perseguições políticas, a época de Napoleão e tal. Enfim, mas, de qualquer maneira, ele conseguiu produzir bastante, né, naquela atmosfera francesa, e depois, mais para o final da vida, que ele voltou, porque aí já ficou duro, ficou liso, e o irmão conseguiu articular lá uma ligação com a monarquia de novo, né, com a corte alemã, e ele voltou a trabalhar, e aí, enfim, já era mais idoso e acabou dessumando, já com quase 90 anos, mas teve bastante publicação aí nesse período. Então, ele aí ficou muito conhecido, o Darwin, enfim, leu bastante o Humboldt, né, e depois falou sobre ele e tal. Então, ele tinha uma rede de contato, principalmente na área acadêmica, mas também, enfim, política, cultural,
que era muito vasta, né? Então, naquela época. E aí isso tornou ele mais conhecido. Agora, Porque, dando uma resumida, cronologicamente, o Mark Graf é mais, digamos assim, mais mais antigo. antigo, depois o Steller, depois o Humboldt, é isso, né? Isso. E depois Roberto Lyon. Pois é, tudo indica que teve essa sequência, mas é possível que tenha tido uma vida aí entre essa e pega a época das guerras, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é uma área mais complicada, assim, de até rememorar. Mas tem algumas evidências aí. Agora conta um pouquinho aí como é que foi, assim, como é que foi esse despertar desse interesse, né? E como é que essas personalidades foram surgindo na sua vida? Como é que você foi chegando a essa hipótese que você apresenta aqui no livro? De várias, né, personalidades, vamos dizer assim, várias personalidades que você teve em retrovida, certo? Exato. Então, foi complexo até porque naquela época não se incentivava muito na Conscienciologia a gente mexer com isso, né? Até porque não tinha massa crítica, a gente não tinha muita maturidade para lidar com isso, e isso realmente traz muitas repercussões. No entanto, eu sempre falo assim, que tem uma relação direta, a pesquisa de identificação de retrovidas é praticamente inevitável. Se você acabar acessando essas vidas passadas, porque a gente vai recuperando memórias, né, memórias ligadas a genéticas diferentes, mas é o que constitui o que a gente chama de paragenética, ou seja, aquela genética, né, que ela é mais perene, você não troca aquela, né, a cada vida. Então, para descobrir essa paragenética, que é uma tendência natural, a gente acaba mexendo com essas memórias, aí não tem como. E aí, mas como é que surgiu isso? Eu não raciocinei isso na hora de começar, não tinha nem noção nenhuma disso. A gente estava no início também da Conscienciologia, né, dos estudos e tudo mais. Mas o que aconteceu? Naquela curiosidade espontânea, natural, né, de saber qual é a minha relação com o Brasil holandês. Isso aí eu tenho certeza até pelas rememorações de infância e tudo mais, mas daquele contexto Brasil-holandês, mas nunca tinha nenhuma personalidade específica. Até que, chegando na biografia de Nassau, me chamou a atenção o nome do Margraf. Por quê? Porque ele era naturalista, eu já era formado em biologia, né? Tá, deixa eu ver esse cara aqui, é possível que, né, tenha alguma proximidade com ele. E à medida que eu fui conseguindo artigos, né, publicações sobre a biografia, ou seja, os traços, as características pessoais dele, aí isso foi me chamando a atenção, assim, né? Fui mudando a forma de pensar e de enxergar essa pesquisa. Porque quando a gente faz, na consciencioterapia tem a chamada técnica do espelhamento, né? Quando você se incomoda muito com a característica, né? Seja positiva ou negativa, isso, por exemplo, tem muito a ver, diz muito a respeito de você. E, claro, à medida em que a gente vai fazendo essa pesquisa biográfica, é como se você tivesse com um espelho, né, junto ali de você. Se o quanto mais se assemelha a você, tanto, igual eu falei, aspectos positivos ou negativos, aquilo é como se você tivesse alguém, né, apontando para você, olha, você tem essas características, você tem aquela, entende? É como se estivessem falando de você. Isso, naturalmente, traz repercussões, né? Repercussões positivas ou não, às vezes você fica, né, estressado quando alguma coisa incomoda você, você tende a reagir, se defender, não é isso? Então, isso tudo acontece na pesquisa biográfica, ou seja, você é mexido, a sua personalidade sofre uma remexida geral, e se realmente, quanto mais tem a ver com você,
mais forte são essas mexidas, porque vai apresentar traços, características que muitas vezes você já tem há centenas, né, de anos, há séculos, que você, por exemplo, pensa daquele jeito, raciocina daquela maneira, tende a ser daquela forma, entende? Então, isso é muito diferente, por exemplo, né, quando alguém chega para você e te dá um feedback, acho que você, né, assim, acho que você é petulante, acho que você é arrogante, eu acho você muito bonzinho, eu acho que você quer agradar todo mundo, enfim, dá algum feedback sobre um traço de sua personalidade. Isso é uma coisa. Mas quando você vê que, né, aquelas características, por exemplo, podem, aí você começa a pensar, né, poxa, então 5 séculos antes, será que eu funcionava daquela mesma forma? Aí você vai vendo uma personalidade, outra, e aquilo permanece em você, né? Aquela maneira de pensar, de agir. Então, isso eu acho que é um dos maiores retornos, o lucro da pesquisa, né? Pois o que é que você ganha com tudo isso? É esse nível de feedback, né? Você vê traços, características que fazem parte daquilo que eu falei na sua chamada paragenética. Isso aí é muito sério. Então, desde que eu comecei a estudar mais gráfica, foram aparecendo esses traços, essas características. Aí com Steller, depois do Margraf eu fui para o Humboldt. Aí apareceram vários traços, porque ele tem muita biografia, muita característica. Aí eu dei uma segurada, como eu falei, eu relutei bastante, porque era uma personalidade muito conhecida, né? Então, essa coisa da fama também atrapalha. Muita gente acha que é legal, porque é fama, e aí, enfim, é fácil, ou porque é coisa de ego, é muito fácil se identificar com egos, né, conhecidos e tal, mas isso tudo é bobagem, né? O principal é a essência da consciência. Então, aí do Margraf passei por Humboldt, aí dei uma travada, isso aí pesou muito, essa coisa de ser conhecido e tal. Aí eu comecei a estudar o Steller. A Steller, nossa, foi uma avalanche vamos dizer, de traços do perfil temperamental, né? O temperamento ficou muito explicitado, até eu comento isso no livro, né? Meu temperamento ficou muito explicitado a partir do Steller. E era aquela pessoa, tipo, né, a pessoa engraçado ver os leitores depois, né? Tem muita gente se divide, quem gosta do Stella e quem não gosta do Stella. O Humboldt e o Margraf é bem, assim, é bem mais tranquilo, eles eram até mais políticos e tal. Mas o Stella era mais espontâneo e tal, enfim. Aí você vê direitinho, eu sempre achei muito engraçado isso, que os leitores falam, eu já pergunto logo o povo, né, quando tem algum debate, alguma aula assim, quem que é do Stella aí? Quem gostou do Stella? Quem não gostou? Porque ele é mais aberto, assim, ele estava menos com a forma de educação, né? Aqui, conversando com o Roberto Enfim, não Live. sei se tem mais alguma curiosidade. A gente vai deixar as curiosidades agora para o próximo bloco, Roberto. Fique aí, pessoal, a gente volta em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Entre Livros, entrevistando Roberto Laime sobre a obra Vidas de Naturalista. Roberto, você foi, então, entrando no mundo de cada um deles, né? Se identificando com cada um deles, mas isso, intraconsciencialmente, ou seja, para você entender, você, né? Assim, se espelhando é uma coisa. Daí a você publicar uma obra e assumir publicamente, né? Essa hipótese de retrovidas é outra história, né? Eu queria que você falasse um pouco aí da pesquisa em si, como é que você assim compilou a metodologia que você usou para a gente poder assim chegar e falar, poxa, que bacana essa hipótese, é comprovável?
Isso, então, eu costumo falar o seguinte, para a pessoa ter tranquilidade, né, na hora que encarar o livro, primeiro a pessoa pode reconhecer aí que tem 7 hipóteses, né? Então, não é só essa que eu estou incluído. Então, a pessoa pode pensar, será que o Stella é a mesma personalidade do Margraf? O Isso. Humboldt é a mesma personalidade do Margraf? O Humboldt é a mesma personalidade do Stella? Né? Então, tem essas outras hipóteses que a pessoa pode considerar, e pode até ler o livro me esquecendo. Então, esquece, acho que esse cara é meio doido, mas deixa eu ver os outros se batem, né? Porque eu apresentei de tal forma que a pessoa pode estudar e comparar os 3 entre si. Né? Pode me esquecer se tiver alguma desconfiança maior, mas o principal que eu foquei, né, eu priorizei os estudos de biografia, principalmente traços de temperamento e caráter. Assim, o que constitui aquelas personalidades? Então, eu fui a fundo estudar isso, temperamento, fiz vários testes de temperamento, de caráter, eu cito eles nos livros, e aí compilei uma série de indicadores, né? Que eu falo, indicadores de traços de temperamento e caráter. Então, para o livro, ali eu utilizei, foram mais de 300, né? Desses eram 300, se eu não me engano, 317. Hoje já tem uma planilha disponível no site da ICGE, né, que tem 360 traços. Enfim, a pessoa pode também acessar lá e fazer alguns testes. Mas, enfim, o que eu fui fazendo? Né? Priorizando da leitura, identificando o que cada biógrafo estava citando sobre cada personalidade, para não entrar numa interpretação pessoal minha. Entende? Eu acho que... não. Então, o que o biógrafo está falando? O biógrafo falou que ele era assim, que era bonzinho, que era chato, que era arrogante, que era educado, que era refinado, que era isso, que era aquilo. Em tudo que era traço de caráter, de personalidade, eu fui marcando e depois fui fazendo a confrontação entre eles. Depois deles comigo, né? Nesse pacote, utilizando principalmente, por exemplo, no meu caso, os dados que eu tinha de feedback, desde a família, amigos, cursos de conscienciometria, consciencioterapia, você recebe, né, feedbacks dos professores, da equipe. Então, essa composição de feedback de pessoas, eu procurei me basear nisso. E, para eles, eu procurei me basear em tudo que os biógrafos falavam, principalmente aqueles biógrafos de primeira ordem, ou seja, aqueles que eram da época, ou pelo menos eram da época e tiveram contato direto, ou pelo menos eram da época. Porque depois, quando você vai lendo bastante, né, você vai vendo que muita coisa repete, enfim, que muitos biógrafos tiram os dados de outros, né, que eram da época. Enfim, mas aí priorizando isso, eu compus um conjunto, né, de indicadores que permitiu fazer essas comparações entre eles. E aí fui chegando a essas conclusões, fui formulando, né, fui amadurecendo a possibilidade de hipótese. Eu também no livro eu coloco mais de uma hipótese, né, existem aí quase pelo menos 9, 10 hipóteses, né, de possibilidades, mas essa é a que a gente chama de personalidade consecutiva, é a hipótese mais séria, e porque envolve você relacionado com eles. Né? Porque aí eu junto não só esses dados, claro, eu priorizei dados de temperamento e caráter, mas também eu mostrei ali algumas evidências também de fenômenos parapsíquicos, né? Então, clarividências relacionadas, enfim, sincronicidades, projeções. Então, teve também um incremento de outras fontes, né, de informação que não só biográfica, né, porque é necessário entrar o parapsiquismo. Agora, tem uma curiosidade aí, Rose, muito
ligado à publicação, né? Você perguntou. Foi um enorme estresse passar a se incluir na publicação. Então, a primeira versão desse livro, e eu sempre também aconselho todo mundo a procurar o Unescom para fazer assessoria, né? Mas eu tive feedback dos assessores, assim, muito assertivo, objetivo, de, assim, ó, você vai se inserir ou não vai? Porque a primeira versão eu falava de todos eles e só me incluía lá no final, dizendo que, ó, foi muito bom pesquisar isso, eu aprendi demais e tal, foi ótimo e maravilhoso e tal. Aí aparecia 1% ou menos da minha pessoa, né? E aí eles confrontaram, ou você abre total o que tem a ver com você, ou não fala nada. E aí vai ficar um livro mais, vamos dizer, mais convencional, um livro mais biográfico. E aí foi a última grande crise, né, no livro, porque você, como eu falei, você vai fazendo a pesquisa e passa por várias crises, né, porque você tem confrontação, igual eu falei, espelhamento, né? Mas tudo aí está no âmbito de um processo mais pessoal, né? Você está ajustando, se esforçando, querendo conhecer e tal. Tudo bem, beleza, mas na hora de publicar é uma outra etapa. Por mais que tenha uma fundamentação na metodologia consistente, mas é um estresse, né? Você se expor nesse nível. Imagina, é um tema super, super polêmico, cheio de caso psiquiátrico e, enfim, e cultural e uma loucura total nessa temática. E, enfim, aí eu acabei decidindo por encarar essa situação, enfim. Eu pretendia fazer isso lá, sei lá, pensei, talvez no final da vida 90 anos. eu abra assim e coloque, e aí, enfim, aí sabe de uma coisa, se eu cheguei nos dados até agora, enfim, é uma questão, sabe, de confiança ou não, tem confiança ou não tem, sabe, eu cheguei num limite muito crítico em relação à autoconfiança, isso aí foi uma das coisas mais sérias. E aí, enfim, aí vamos encarar isso. Mas te falo que não foi assim uma decisão rápida. Então vou me incluir aqui. E aí que lindo, maravilhoso. Foi um grande estresse. E agora, do ponto de vista até publiquei um artigo também falando disso, do autorado, né? Então, são vários desafios que a gente tem, mas acho que vale a pena a gente estar aqui de passagem, né? E, enfim, o que é que você pesquisou? Como foi que você pesquisou? Então, tá aí, eu acho que o principal é isso. Então, a gente não quer que ninguém acredite em nada, né? Você falou aí, casos psiquiátricos, né? Então, assim, aquele glamour que você tem de uma personalidade pública, de renome, né? Tá aí, notável. Não é bem assim quando você aprofunda no estudo, né, das características, do temperamento, do caráter, como você falou. Eu queria saber o seguinte, nesse cotejo que você fez entre eles, em termos de temperamento, comportamento e tal, houve muita discrepância, houve muita convergência, teve coisas que você falou assim, gente, mas isso aqui está destoando demais em relação aos outros. Como é que foi esse comparativo? Sim, teve situações sim, contrastantes. Assim. Até publiquei no livro alguns traços contrastantes. Mas até nesse contexto eu fui identificando algumas semelhanças, né? Por que os três, né, principalmente os três depois eu, passaram por situações semelhantes. Entende? Então, por exemplo, um caso do Stella, né, que foi também acusado de, enfim, crime de lesa majestade, crime com os marujos lá que eles navegaram, enfim, mas, poxa, o cara fez isso até me afastou um tempo da pesquisa do Stella, assim, eu dei uma recuada, poxa, isso não é possível, eu não faria um negócio desse de jeito nenhum e tal. E aí isso me deu deu aquela recuada,
E aí depois eu pesquisando, por exemplo, encontrei outros autores que mostravam diferente o relato daquela situação da época de uma perspectiva diferente, que não era aquela perspectiva, né, de roubo, enfim, de oportunismo, entende? Do contexto. Então, às vezes, um autor igual também o Humboldt, tinha vários casos também. O Steller e o Humboldt tinham mais biografias, né? Então, tem esses contrastes, assim, de ter interpretado em um sentido, e aí isso chocar você, e depois você vê que tem relatos que não era exatamente daquela forma. Então, o estudo biográfico, eu costumo falar, você tem que ser um dos maiores especialistas daquela biografia. Você tem que chegar no patamar dos maiores especialistas aí, porque tem muito detalhe. E aí você tem que ver com calma o que é que tem de relação, de consistente mesmo. Mas outro aspecto que eu podia falar é que tem a ver com o Zeitgeist, como a gente chama, né? Então, a educação daquela época, né? Então, por exemplo, um teve mais influência mística, o outro teve mais influência monárquica. E aí, o que prevalece em mim, né? Entendeu? Mais misticismo, mais tecnicidade, o que é? Mas aí depois você vai tendo, com o passar do tempo, vai tendo uma visão do conjunto, entendendo também, por isso que eu procurei priorizar também o estudo do contexto de época. Né? Ou seja, não adianta só estudar a biografia, você tem que entender um pouco a época para entender o que ter uma noção melhor do que eles vivenciavam ali, o tipo de educação que tiveram. Então, mas é muitos altos e baixos. Isso aí ocorre inevitavelmente. Agora, sabe? Então, isso tem muito a ver, aquilo não tem muito a ver, aí depois você vê outra perspectiva e tal, enfim, porque não pode ser só aquilo que agrada, né? que bate com você, né? Agora, você pesquisar os fatos e os fatos que são parecidos, que podem se repetir, isso é uma coisa. Agora, assim, é possível, pela biografia, você ver assim, a essência da consciência se manifestando? Assim, como é que é? E como é que foi, assim, em termos de pesquisa é uma coisa, informação é outra, mas, assim, a autoconstatação, você se vê em cada um. Como é que foi encarar isso e se sentir? Não, sou eu. Como é que foi isso? Então, por isso que eu fui, e acho que aí tem ajuda também, né? Tem auxílio, o amparo de função, ajuda extrafísica nesse sentido, né? De ajudar a gente em determinada linha. Eu acho que eu acabei acertando no sentido de ter priorizado o estudo de temperamento e caráter, porque é o que realmente está mais na essência. Tanto é que isso deu, uma das apresentações que eu fiz, né, deu origem a um conceito que o professor Hernando Leite lançou lá para o Conselho de Novas Palavras, né, o Conselho de Neologismo, que é o conceito de conscienciótipo, né? Ou seja, como se fosse a base, a essência da paragenética ali. Entende? Então, porque aquilo tem a ver, por exemplo, com a retrocenha, ou seja, determinadas características que vêm, são consolidadas em você, ou seja, na essência da consciência, isso vem repetindo ao longo de várias vidas. Então, o estudo do temperamento e caráter é que mais auxilia a gente chegar nisso. Ou seja, isso, um dos maiores benefícios que a gente pode ter isso é de desarmar a gente. Então, a gente, assim, o ego, a personalidade, principalmente a gente que é meio mais antigo nessa turma da Conscienciologia, e a gente teve muita passagem por política, belicismos e tudo mais.
Então, a gente veio cheio de armamentos, vamos dizer assim, de personalidade, né? De formas de defesa, de manipulação, distorção e tal. E uma pesquisa nessa linha ajuda a gente a desarmar, porque se você não desarmar, não adianta, você não chega na essência. Se não for para chegar na essência, não vale a pena todo o investimento nesse estudo. Entendeu? Você vai desarmar assim, poxa, é isso mesmo? Será que, poxa, eu posso ter tido essa atitude mesmo, sabe, se foi antiética, anticosmoética, se foi belicista, se foi oportunista, entende? Então, a gente tem que estar aberto a escutar e ter algum traço apontado, seja lá do que for. Eu costumo falar nos cursos e palestras, né? Assim, ó, de prostituta a rainha, de soldado raso a rei, a gente provavelmente já passou por tudo. Então, tem que desarmar, e isso não quer dizer que, enfim, é o que é, qualquer coisa, enfim, você tem que encarar isso de uma maneira mais responsável, né? Poxa, então, se eu tive essa atitude, você tem essa tendência de traço, eu tenho que identificar isso, onde surge essa tendência, e começar a renovar. Isso é que a gente fala tanto de reciclagem intraconsciencial, né? Esse é o ponto principal, a gente estudar isso para ter clareza de como que você vai desarmar esses mecanismos antigos, né? Mecanismo enfim, de manter o ego, o status do ego, o status do poder, o status disso, o status daquilo. Enfim, então esse desarmamento é muito sério que eu vejo. E a gente só consegue fazer se tiver muita disposição para encarar essa realidade, do que você fez, do que você foi. Então, eu vejo que isso aí também é um dos maiores resultados que a gente pode ter. Não sei se ajudei, ficou claro? A gente tem ainda, Roberto, um minutinho. Eu queria ver se assim, o que você diria para esse pessoal que está conhecendo agora, que está ligando a rádio agora, assim, sabe, em termos de incentivo, a questão do entendimento, da compreensão aí dessa, digamos assim, serialidade existencial, da multiexistencialidade. Certo. Bom, tem algumas dicas básicas, assim, chaves, né? Então, primeiro, umas perguntinhas. O que você considera que influencia mais hoje você? Você hoje é mais o seu passado ou mais o seu presente? Primeira pergunta. Então, eu diria com muita tranquilidade que a maioria de nós está muito mais com percentual de passado do que de presente. Embora a maioria das pessoas, não quero nem saber de vida passada, isso aí eu não perco tempo com isso e tal. Mas o passadão está muito mais presente do que ausente. Então, o seu presente é muito menor do que o seu passado. Isso eu afirmo com muita tranquilidade. E aí, o que você vai fazer com isso, né? É uma outra sequência, né? Uma outra questão. Então, não existe nenhuma desculpa de que não teve nenhum acesso, não tem nenhuma forma, nenhuma dica de começar a pesquisa. Todo mundo tem indícios do seu passado. E só, por exemplo, vamos supor que você nunca prestou atenção nisso. Começa a prestar atenção, então, no local que você nasceu. Qual foi a cidade? Quais são as características dessa cidade? A sua família. O que predomina na sua família? Então, a educação, arte, é área da saúde, qualquer ali, é comércio. Então, veja, você vai ver no grupo que você está, no ambiente que você está, que você renasceu, você aí já tem inúmeros indícios do seu passadão. Então, só, gente, arregaçar as mangas para a autopesquisa no sentido de conhecer a sua paragenética, né? Conhecer o seu histórico, saber melhor, né, da sua essência, né? De onde está vindo e para onde está indo. É isso que eu diria para todo mundo, incentivar essa autoconscientização. Recado dado para o Roberto Laime. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, Roberto. Obrigada a você que esteve aí nos acompanhando. Sábado que vem tem mais, pessoal. Até lá. Eu que agradeço, Rose. Um abraço a todos
E vamos em frente. Acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.